Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do nono ano do ensino fundamental. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um pouco sobre áreas e perímetros aí de figuras planas no plano cartesiano. Plano cartesiano esse que a gente trabalhou na aula anterior. Trabalhamos o conceito de coordenadas x, coordenada y, o par ordenado, né? O primeiro valor que a gente tem aqui no meu par ordenado é o valor de x, o segundo valor de y. Vimos os quadrantes positivos, quadrantes negativos e aprendemos aí a distância entre dois pontos no plano cartesiano. É pegar a coordenada de um menos a coordenada do outro, x menos x, né? Dois pontos, trabalhando com o módulo que me dá aí apenas o valor, não importa para mim o sinal. Quando a gente trabalhou com triângulo retângulo, também encontramos a distância aí entre dois pontos, quando me dá aqui um triângulo nesse formato daqui. Então vamos ao nosso trabalho de hoje sobre plano cartesiano, figuras e áreas. Então, só relembrando o da última aula aí, a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Para determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, é necessário a análise tanto do sentido do eixo das abscissas, que é o eixo x aí, o eixo horizontal, quanto do eixo das ordenadas, que é o eixo y, eixo vertical. Então, esse slide aí a gente já trabalhou com ele daí e viu a distância entre esses pontos. Então, note que a distância entre A e B, existe aí uma variação tanto no eixo X quanto no eixo Y, e a gente fez um exemplozinho desse daí, com esses respectivos valores aí. Então, a gente observou o seguinte: de 2 para 6, qual é essa distância daqui? De 2 para 6, essa distância é 4. De 2 para 5, essa distância daqui, ó, esse tamanho é 3. Ó, temos 2, temos 3. Essa minha distância daqui a gente calculou através do teorema de Pitágoras, já que a gente aqui tem um triângulo retângulo, e encontramos que essa distância daqui, ó, é 5. Então, esse foi o exemplo que a gente utilizou na aula anterior. Se eu tenho as distâncias horizontais, eu faço x de um menos x do outro. Se eu tenho a distância na minha vertical, y de um menos y do outro, pegando apenas um módulo. E se eu tenho uma reta aqui que varia, ó, conforme eu vou aumentando aqui o y, o x também vai aumentando. Se varia nos dois, possivelmente vai me dar um triângulo retângulo aí. A gente trabalha lá com o teorema de Pitágoras, onde a gente viu que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Trabalhamos já com isso daí. Belezinha? Então, veja só, pessoal. Nas figuras abaixo, identifique seu nome de acordo com a quantidade de lados. Essas figuras, o que elas representam e, se é possível, calcular o perímetro dessas figuras aí. Então, veja só, pessoal. Essas figuras aí a gente já classificou que tipo de figuras são essas aí. São polígonos, né? Compostos aí por retas e por figuras fechadas, né? Então, elas são caracterizadas de acordo com a quantidade de lados. Por exemplo, essa verdinha aí, 3 lados, eu tenho um triângulo. Vermelho, 4 lados, eu tenho um quadrilátero. Tenho essa daí em azul, que tem 6 lados, é um hexágono. E tenho esse outro daí que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, é um octágono, um octógono aí. Vai caracterizar de acordo com a quantidade de lados. Então, o perímetro de qualquer figura plana aí que seja um polígono é a soma de todos os lados. Se eu quero saber o perímetro aí da sua sala, você vai medir os 4 lados, né? Geralmente é uma sala com 4 lados, e o perímetro vai ser a soma desses 4 lados aí.
O perímetro de um campo de futebol, tenho 4 lados. Vou medir aí os 4 lados e vai me dar esse perímetro aí. Então a gente pode medir esse perímetro através da soma de todos os lados. E se essas figuras forem dadas no meu plano cartesiano, como é que a gente pode calcular esse perímetro? Algumas figuras vão ser mais fáceis, outras mais complicadas. Por exemplo, esse meu triângulozinho aí levaria um trabalho um pouco maior, já que eu tenho coordenadas que variam tanto no eixo X como no eixo Y. Esse meu quadrilátero em vermelho, essa minha diagonalzinha aí descendo, essa parte de cima aí, também varia nos dois. Dá para calcular, leva um pouquinho de trabalho. Esse meio azul aí, que eu tenho coordenadas aí que variam apenas em uma dimensão. Por exemplo, eu tenho esse meu lado aí, M, tem 3 unidades. Esse meu lado, L, também tem 3. O H, 1. O lado I, 1. O J, 2. O K, também 2. Então a gente vai estar trabalhando aí essas variações no meu plano cartesiano. Ver como é que a gente pode encontrar a medida de cada lado e, respectivamente, o seu perímetro e também a sua área. Então, o perímetro dessa minha figura, como está ilustrando aí para vocês, ele mede 12 unidades, ou seja, somando todas as unidades de todos os meus lados aí, dos 6 lados que eu tenho, deu 12 unidades. Pode ser metros, centímetros, quilômetros, isso vai depender da escala, da unidade de medida que a gente esteja trabalhando aí. Então, a gente vai trabalhar na prática, ver na prática como é que a gente pode encontrar isso daí. Então, ó, tendo como base aí o nosso exemplo inicial e também da aula passada, a gente vai encontrar o perímetro e também a área dessa minha figura, certo? Então, observe aí, nesse meu desenho que a gente trabalhou anteriormente, eu tenho, vem aqui comigo, aqui vale 6, aqui vale 3 e aqui vale 6. Vimos que esse meu lado daqui de 2 para 6 é 4, de 3 para 6 é 3 e esse valor, como foi dito, calculado lá por Pitágoras, é 5. Então, meu perímetro vai ser, perímetro é a soma dos 3 lados da figura, ó, 3 mais 4, mais o outro lado aqui, ó, 5. Então, meu perímetro vai ser 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5, 12. 12 unidades, já que eu não sei se é metros, se é centímetros. Beleza? Perímetro é simples, é só somar o lado. Para calcular a área, a gente vai ver que figura é essa. Eu tenho um triângulo. A área de um triângulo, pessoal, a gente já trabalhou isso muito mesmo. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser base, esse tamanho aqui que é 4, altura, esse daqui que é 3, dividido por 2, que é da formulazinha. Então, a área do triângulo vai ser 4 vezes 3 dá 12, 12 dividido por 2, 6 unidades em metros, unidades quadradas. Belezinha? Bem tranquilo mesmo. Depois que eu identifico as distâncias entre os pontos aqui, como a gente viu na aula anterior, vai ficar bem tranquilo mesmo a gente encontrar perímetro e área dessas figuras. O perímetro vai ser mais fácil, porque pode ser uma figura que não seja tão conhecida, mas a gente consegue calcular. Já a área, a gente tem que ter lembrança de área de triângulo, de trapézio, de paralelogramo e assim por diante. Certinho?
Próxima questãozinha que a gente tem aí. Observe o seguinte. Analise a figura abaixo e responda as seguintes perguntas. Qual a área desse trapézio? Beleza, pessoal? Então, como é que a gente vai calcular a área desse trapézio? A gente viu já em aulas anteriores que a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, observando aí no nosso plano cartesiano, essa minha figura tem 4 pontos aí, ou seja, 4 coordenadas dos pontos A, B, C e D. Beleza? Então, vem aqui comigo. Então, tem os pontos A, B, C e D. E quer encontrar essa minha área. Vê só. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a minha área. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A área vai ser. Qual é a minha base maior? Das bases paralelas, essa é a maior. Qual vai ser essa distância? De menos 1 até 9. A gente viu que era o seguinte, ó. Pegava um menos o outro. Menos 1 menos 9 dá menos 10. Mas a gente trabalha só com o módulo. Essa distância daqui, ó. O módulo é apenas o valor. Essa distância vale 10. Então a base maior vale 10. Base menor, daqui que vale 1 até aqui que vale 8. De 1 para 8 falta quanto? 7. Então a base menor vai ser 7. Vezes a altura. A altura é aqui na vertical, ó. Do eixo 0 até em cima 5. Dividido por 2. Então a área vai ser 10 mais 7 dá 17 vezes 5 dividido por 2. 17 vezes 5, isso dá 85. Então a área é igual a 85 dividido por 2. A área vai ser igual. 85 dividido por 2 dá 42,5 unidades ao quadrado. Pode ser metros, centímetros, quilômetros, milímetros, vai depender daí. Então, ó, é só identificar os elementos que eu preciso. No caso aqui, essa minha base maior, a minha base menor e a altura de acordo aí com o meu plano cartesiano. Certinho? É só fazer um menos o outro e lembrando sempre de trabalhar com esse meu módulo aí. Próxima questão diz assim: a figura abaixo possui 4 vértices e suas coordenadas. Determine o perímetro e a área da figura abaixo. Então observe o seguinte: cada lado desse daí, como é um quadrado, né? O quadrado aí tem os 4 lados iguais, só basta encontrar o valor de um desses lados aí. E os outros vão ser de mesma medida aí, certo? Então, ó, vem aqui comigo. Então, observando o seguinte, ó, dessa distância daqui para essa, eu tenho o quê? Uma coordenada está no menos 2 e a outra está no 2. Eu tenho que fazer o quê? 1 menos a outra. Menos 2 dá menos 4. Como a gente trabalha apenas com o valor aqui, ou seja, com o módulo, essa distância daqui para cá é 4. Daqui para cá também vai ser 4. Aqui também 4, né? Já que é um quadrado. E aqui também vai ser 4.
Beleza? O perímetro é o quê? A soma de todos os lados. 4 mais 4, 8, mais 8, 12, mais 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16 unidades. E a área? A área de um quadrado é o valor de um lado elevado ao quadrado. Ou seja, a área vai ser 4 ao quadrado. A área é 16 unidades ao quadrado. Beleza, galerinha? Então, vê só. Próxima questão, ele me dá aqui as coordenadas que a gente de um plano cartesiano. Certo? Então, a gente vai trabalhar com essas coordenadas aí e encontrar a área e o perímetro desse triângulo. Eu tenho um ponto A de menos 2 e 3 para y, B 3 e 1 e C eu tenho coordenadas de menos 2 e 1. Certo? Então vamos colocar essas coordenadas aqui no plano cartesiano. Então, ó, o ponto A, x vale menos 2 e y vale 3. Esse é o meu ponto A. O ponto B, x vale 3 e y vale 1. E o ponto C, x vale menos 2 e y vale 1. Ou seja, eu tenho isso daqui, ó. Um triângulozinho bonitinho aqui. Beleza? Então, vê só. Quanto é que dá essa medida daqui? Essa medida é de 1 para 3 vale 2. Daqui para cá, ó, menos 2 menos 3 dá 5. Ou seja, eu vou ter um triângulo seguinte, ó, de 2, 5. E preciso saber esse lado daqui. Beleza? Para encontrar o meu perímetro. Vamos encontrar esse lado daqui, ó. Esse daqui é a hipotenusa. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. A hipotenusa vai ser 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é 2 ao quadrado é 4, mais 5 ao quadrado, 25. Altura, aliás, hipotenusa é igual a raiz de 29. Hipotenusa é raiz de 29 é aproximadamente 5,3. Pode fazer aí na calculadora. Então eu tenho que essa medida daqui, ó, é 5,3. Para encontrar o meu perímetro vai ser o quê? A soma de todos os lados. 5 mais 2 mais 5,3. Perímetro vai ser 5 mais 2, 7, mais 5,3, 12,3 unidades de medidas aí. E para encontrar a minha área, a área é base vezes altura dividido por 2. A área vai ser base aqui do meu triângulo, 5, altura vertical, 2, dividido por 2, que é da formulazinha. Ó, 2 e 2 corta, a área vale 5 unidades ao quadrado. Certo? Lembrando que essa unidade daí é porque não está dizendo se é centímetros, metros, quilômetros para a gente. Beleza, galerinha? Então, vamos ficando por aqui. Queria agradecer a presença de vocês ao longo desse tempo aí. Desejar a todos um feliz ano novo, de novas conquistas, de um ano realmente novo, com bons fluidos aí para todos nós. Então, até mais, até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço a todos.